Bom, boa noite, senhores. Eu resolvi gravar esse vídeo. Acho que é uma coisa de vital importância. Eu quero gravar esse vídeo para distribuí-los entre os diretores do SENJ, os conselheiros do SENJ, da bancada do SENJ no CREA, o pessoal do conselho diretor do SENJ e os representantes sindicais. Até porque, por que eu decidi disso? Até porque eu conheço quase todos. Nos últimos 4, 5, 6, 7, 8 anos, alguns até 10 anos, eu vim militando com eles dentro do Sindicato dos Engenheiros. Tenho, de alguma maneira, mantido contatos, explicando coisas, decidindo coisas, pedindo coisas, tenho feito isso. Então, tenho o maior respeito por esse pessoal. Estão quase na casa dos 80 profissionais. Esse pessoal compõe o Sindicato de Engenheiro, a qual eu estou desde 1995, que eu estou no Sindicato de Engenheiro. Então eu decidi fazer esse vídeo e acho que ele vai ser um pouco longo. Aqueles que não quiserem assistir, paciência. Aqueles que quiserem assistir até o final, eu estou aqui agradecendo a essa possibilidade. Aqueles que quiserem de alguma maneira assistir pedaços, então não tem também nenhum problema, eu tô agradecido a todos. Queria dizer que, na verdade, esse vídeo vai traduzir um pouco qual foi e como tem sido o meu comportamento no SENJ nesses últimos 28 anos que eu estou lá. E até um pouco mais. Em 28 anos que eu estou lá. Eu queria traçar aqui o pessoal, como diz, uma linha do tempo, de como é que eu me comportei esses anos todos que eu tive lá. Claro que algumas vezes exagerei, algumas vezes acertei, na grande maioria das vezes eu acertei. Humildemente eu falo isso, a maioria das vezes eu acertei, não estava enganado. Mas lamento que quando eu quis ser um crítico do processo, entendi o que era uma crítica destrutiva, não entendi aquela crítica construtiva. Por isso perdemos muitos projetos, muitos recursos, do ponto de vista, muitos recursos por não observarem uma ou outra posição que eu tinha. Mas eu, de fato, por isso que eu estou tentando, não é uma prestação de conta, é fazer uma linha de tempo para eu dizer o que desemboca nessa atual situação que está. Eu queria começar dizendo para os senhores o seguinte: eu sou de Olaria, nasci e criado em Olaria há 71 anos, eu tenho 71 anos. Entrei para o serviço público da FEAM em 74, fiquei até 2007. Por isso sou engenheiro mecânico e trabalhei boa parte da minha vida na área ambiental. Boa parte não, é uma grande parte da minha vida, a parte considerável. Casei em 84 e fui morar em Nova Iguaçu. Fiquei em Nova Iguaçu 4 anos. Depois me mudei para Nova Friburgo, fui exercer uma função de chefe da agência regional lá, fiquei 4 anos. Nos primeiros 4 anos que eu morei em Nova Iguaçu, quando era por volta de 85, eu recebi um telefonema do então engenheiro Elmar Coelho, que depois viraria vereador e depois deputado, me convidando para eu participar da diretoria do SENJ em 85. Eu tinha uma filha de 1 ano e tinha uma outra filha a nascer. Falei para ele que era difícil, não era possível fazer isso, eu morava em Nova Iguaçu, eu tinha que ajudar minha mulher e tal, não há como eu poder me vincular ao Sindicato de Engenheiro. Agradeço essa indicação a Clarice. Clarice era uma engenheira que trabalhava lá no Sindicato na FEMA e era do Sindicato de Engenheiro junto com o marido dela, o João, que era da Conlurb. Flávio e Lívio, que são da Conlurb, devem lembrar. Eles eram casados, João e Clarice, me indicaram ao Sindicato do Sindicato de Engenheiro, que me indicou também para o Eliomar. Olha como é que é a vida, passam 10 anos, em 95, 10 anos,
eu fui presidente da Associação dos Funcionários da FEMA, até um projeto e uma produção intelectual de Roberto Átila do Amaral, junto com um pessoal extremamente competente, sério. Um deles trabalhava, o Odair Paz Jesus, que é conselheiro do Clube no CREA, e meu padrinho de casamento. Casei em Nova Iguaçu, em 84, como eu já disse. E eu fui eleito presidente da Associação de Funcionários da FEMA. Fiquei de 83 a 85 na FEMA, saí na associação, dei minha vaga, porque o pessoal não queria mais continuar, o grupo que eu pertencia achou por bem dar a vaga, dar o espaço a quem tinha competido com a gente 2 anos ou 3 anos antes, eu não me lembro quantos anos era o mandato. O pessoal assumiu e tal, passou. Eu saí dali de 85, foram oferecido eu ir trabalhar na FEMA de Friburgo, eu fui trabalhar. De lá eu passei a ser chefe da agência regional, trabalhei em 86, 87, 85, 87, 88, 89 e 90. Trabalhei na FEMA de Friburgo, fiz um bom trabalho, eu acho, sem falsa modéstia, como fiz um bom trabalho na associação também, sem falsa modéstia, e fiquei em Friburgo 4 anos. Muda-se o governo da época, era o governo Moreira Franco, eu era passei a ser amigo do presidente naquela época, que era o Carlos Alberto Muniz, era 1990, e o governo sai, mas o governo sai, perde, o governo muda de mão para o governo Brizola, e o governo Brizola assume em 91. Em 91 eu tentei conseguir ficar ainda diretor lá na FEMA de Friburgo, não consegui. Fiquei chateado com isso, eu tinha 30 e poucos anos e tal, um absurdo eu ter multimodalidade de Friburgo, já instalado e tal. Umas coisas que eu me arrependo da minha vida foi ter mudado de Friburgo. E fiquei lá. E voltei de lá. Minha mulher, na época, foi trabalhar na FEMA do Rio de Janeiro e eu fui transferido para a FEMA de Petrópolis, que chamava-se na época, que chama-se até hoje, região serrana, mas Petrópolis separada. Petrópolis e aqueles municípios no entorno, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul. E fiquei lá trabalhando, não era o chefe, fiquei lá trabalhando. Trabalhei de 91 a 92 até 2007, fiquei lá trabalhando. E consegui fazer grandes amigos em Friburgo, praticamente eu fazia praticamente o licenciamento ambiental e a fiscalização das empresas e das reclamações de meio ambiente, do Ministério Público, que pudesse fazer. Naquela época não tinha um engenheiro definido para uma determinada atividade. Todo mundo fazia tudo. Eu fui aprendendo com meus amigos da engenharia civil, comecei a fazer licenciamento de condomínio, aprendi com o pessoal da mineração, fazer água, fazer minério, exploração de pedreiras e tal, e fui fazendo. Né? E indústrias, que aí já era mais o meu métier, eu comecei a fazer. Realizei um bom trabalho lá. Quando foi em 2007, eu saio da FEMA do Rio e venho para o Rio. Eu continuo na FEMA do Rio, venho para o Rio. Mas eu vou voltar em 95. 95 que é o que eu estava conversando. Em 95, o companheiro e grande engenheiro Luiz Carlos Dias, do INB, ou da INB, me liga e me convida para ser diretor do Sindicato de Engenheiros. Eu vou. Aí ele faz, nós temos uma chapa que vamos concorrer e nós vamos se encontrar ali na rua, não sei se é a Rua da Conceição, perto da Eletronuclear, um restaurante chinês ou japonês que tinha por ali. Ele me convidou para ir, marcou o dia e a hora, meio-dia, 1h da tarde. Eu fui. Cheguei lá, na porta encontrei o Jorge Antônio, lá dentro vi Olímpio, acho que Sérgio Almeida e tal. Conversamos e marcamos uma reunião da chapa que viria a ser ali na Visconde Auma, eu acho que era a Federação Nacional dos Urbanitários, na Visconde Auma, eu não sei nem se continua sendo lá. Aí conheci Agamenon, Luiz Cossenza, uma série de pessoas, Wander, irmão do Olímpio, Sérgio Almeida,
e Paulo Melo, e o Granja, e uma série de pessoas eu consegui ali. Também quando eu conheci o advogado e hoje desembargador, agora que esqueci o nome, mas vou me lembrar já. Bom, e aí ganhamos a eleição de 95, uma eleição difícil, pesada, nas empresas e tal, uma articulação boa, Paulo Melo, Sérgio Almeida, Granja, Olímpio tinha tradição, ainda mais outras pessoas tinham tradição dentro da chapa, né? E nós ganhamos a eleição do pessoal que estava lá querendo uma reeleição. E era basicamente esse pessoal que estava lá, era representado pelo Paulo Roberto, que trabalha na Eletronuclear, e o Guaraci, que trabalhava, se não me engano, na Petrobras. Petrobras. Bom, ainda em 95, eu vou e tem uma eleição para o CREA. Interessante, começa aí, uma eleição para o CREA. A eleição do CREA, quem vai disputar essa eleição, quem pretende disputar essa eleição, é o nosso querido Francisco Chacon. Ele se apresenta como candidato. O Paulo Melo, Sérgio Almeida, Olímpio e Granja não queriam que ele fosse. Por causa da verdade, se vocês quiserem saber, perguntem a eles. Não queriam. Tinha lá uma treta com o Chacon e não queriam. Jorge Antônio, por outro lado, insistia que Chacon era o melhor candidato. E queria porque queria. E o Pato Novo não vou dar mergulho fundo, ficava só ouvindo e absorvendo as informações. E verificando o comportamento de gente que tinha uma luta sindical muito grande, uma luta democrática pelo país muito grande, e assistindo aquilo de camarote, porque dificilmente você vai assistir essas pessoas tão interessantes fazer esse discurso, se envolver em algum tipo de trabalho, né? Que não seja um trabalho sério, correto e decente. Bom, aí se entende com o Chacon é candidato contra o Clube de Engenharia, que lança o Guaraci e o Arnaud, contra o Chacon. O Chacon, as eleições eram nas inspetorias e no CREA, hoje na Buenos Aires, antigamente na Rio Branco, nas inspetorias e na sede. O Chacon ganha, segundo o Jorge, por mais de voto grande, eu acho que era pequena, ganha do Guaraci, eu acho que é irrisória, né? Ganha do Guaraci. E o Chacon vai ser candidato vai exercer a função dele de presidente. Pede o sindicato para indicar alguns nomes, o sindicato indica o nome do Silvério, até outro dia recebeu uma homenagem, indica o nome do professor Meirelles, falecido professor Meirelles da COP, e indica um amigo do Agamenon chamado Osias, se não me engano, Osias. O Silvério vai para a vice-presidência, o Meirelles vai para a comunicação e o Osias fica na parte de tecnologia, naquela época, tecnologia da informação, que eu não me lembro como é que era o nome. Bom, continua. Chacon começa a tomar algumas atitudes esquisitas, algumas atitudes estranhas, a um comportamento de alguém que tinha lá, começa a demitir gente, ele até tinha razão em algumas, outras não tinham e tal. E Jorge, que era chefe de gabinete dele, pede exoneração, Jorge Antônio, pede exoneração, sai. E o Chacon é chamado no sindicato, junto com o Silvério, junto com o Meirelles, junto com o Osias, e aquela coisa de, por que tu está fazendo isso? O Chacon, bom, no final das contas, o Chacon continua o mandato dele, o primeiro mandato dele. O Chacon faz um bom trabalho no primeiro mandato dele, excelente trabalho, tanto no primeiro quanto no segundo. Faz excelente trabalho. Mas tem rusga com o sindicato forte. E aí, em determinado momento, há um certo grau de insatisfação entre os sindicatos, entre os dirigentes do Sindicato de Engenheiro e o Chacon. E aí o Silvério, que era da diretoria do Sindicato de Engenheiro, acha que o Chacon vai prestigiá-lo, em botar ele como presidente, num terceiro mandato possível, quando se for renovar, o Chacon ia sair e aí indicaria o Silvério. O Silvério estava achando que isso, a gente alertava que não. Há uma briga do Meirelles com o Chacon, não interessa aqui, depois uma briga do Osias com o Chacon e depois uma briga do Silvério com o Chacon. Aí o Chacon vai para o segundo mandato,
extremamente exitoso, Chacon talvez não trabalhasse tanto para dentro de casa, mas faz um trabalho social inteiramente impressionante. Trabalho social inteiramente impressionante. Chacon bate de frente com o sindicato nesse segundo mandato, bate de frente. Aí tem uma discussão que talvez vocês perguntem a Lênia, Cossenza, Luiz Carlos Dias, que eram da plenária do CREA e que, de alguma maneira, tinham um certo grau de importância lá. Bom, finalizando, o Chacon de tal maneira... eu não sei se é violento ou se de tal maneira importante naquela violência que ele tinha, naquela coisa meio, aquela vaidade, aquela coisa, o Chacon vai e indica o Reinaldo para ser presidente. Para ser presidente, já para entregar o mandato ao Reinaldo, para fazer a eleição ao Reinaldo. A eleição do Chacon do primeiro para o segundo mandato é quase que unanimidade o Chacon. Fez um bom trabalho. Inclusive, posteriormente, ele vai ser candidato a deputado federal e quase eleito. Quase eleito. Aí o Reinaldo estava com o apoio do Chacon, mas era ilustre desconhecido, trabalhava no metrô, e aí o Agostinho, o engenheiro Agostinho, consegue convencer o Olímpio a sair candidato. Eu estava lá. Porra, e achamos até interessante, que a primeira vez que eu escutei falar em CREA foi com o Olímpio. O Olímpio reclamando muito da administração do Acilei. O Olímpio chegou a ser tesoureiro do Acilei, mas eu não sei o que ele reclamava, até hoje ele não explicou direito, não tem um grau de explicação porque quer. Bom, aí o Olímpio, o Olímpio convoca a gente, fala com a gente, o Agostinho vai lá e olha, conversei, levei o Amado Galho, bom, vamos apoiar o Olímpio, vamos cair para dentro para apoiar o Olímpio, fomos para dentro para apoiar o Olímpio. Fizemos uma eleição. Eu me lembro que uma vez o Olímpio passa pelo corredor, fala comigo assim, pô, Marco Antônio, acho que nós vamos ganhar essa eleição, hein? Eu nem esperava e tal. Bom, continuamos, foi a eleição, e a gente ali, e o Clóvis já estava dentro, o Clóvis já estava ajudando, o Clóvis não é de 95, é 95 a 98, o Clóvis é de 98 a 2001 que o Clóvis participa. E a questão do Chacon fica complexa pra caramba, em 98 eu esqueci de dizer, mas fica complexa que não vale a pena discutir agora. Bom, na decisão do Olímpio, o Olímpio perde pro Reinaldo, O clube de engenharia indica contra o Olímpio o Abílio Borges. Porque eu estou reafirmando isso, que tanto com o Chacon quanto com o Olímpio, o clube de engenharia não apoia. Nem apoiou o Chacon, nem apoiou o Olímpio. Bom, um pouco de complicação na eleição e tal, não conseguimos demover o ilustre professor Freire, nem o ilustre engenheiro Antônio Martins, de sair da campanha. Perdemos as eleições por 200 votos e tal, essas coisas assim. Eu estava na campanha, dentro da campanha o tempo todo. Perdemos a eleição, pegamos nossas tralhas, arrumamos nossa derrota e voltamos para o Sindicato de Engenheiro. Vamos esperar mais 3 anos. Nesse período de 2001 a 2004, que seria a outra eleição, eu consegui, fazendo, com a ajuda do Gilberto da Embratel, falecido Gilberto, conseguimos fazer uma reunião dos conselheiros do SENS. Eu agora nem me lembro quem eram os conselheiros do SENS, mas não eram 25, eram menos. E aí fizemos uma reunião. Aí fazíamos a reunião mensal, semanal, uma coisa assim. E aí o Gilberto falou, vamos fazer uma ampliada. Eu falei, vamos fazer uma ampliada. Vamos convocar alguém do clube e alguém de fora, as pessoas de fora. Eu me lembro que do clube veio o diretor Lacerda, porque eu não vejo há muitos anos, nem sei se é vivo. Deve ser, acho que alguém me disse que ele era vivo. E o professor de agronomia, professor Freire. Vinham as reuniões toda 15 dias, uma vez por mês, a gente fazia. E fomos criando um corpo ali. A minha ideia era lançar Antônio Gerson, o engenheiro Antônio Gerson, que todos conhecem e tal. Antônio Gerson é um militante da esquerda muito grande, um dos militantes mais raiz que eu conheço. E aí eu queria indicar o Antônio Gerson.
que nesse período Antônio Gerson já tinha sido presidente do Sindicato de Engenheiros. E eu tenho uma história longa com o Antônio Gerson sem conhecê-lo. Bom, e aí fui tocando, quando chegou lá pelas tantas, eu não sei porquê, e tenho tentado avaliar isso, eu perdi o controle daquelas reuniões. As reuniões passaram a ser no clube, às quarta-feiras, que eu não podia, e passaram a ser no clube com Granja e Jorge Antônio, que levaram a ideia do Antônio Gerson para o clube. O clube rejeitou o nome do Antônio Gerson, segundo Granja e Antônio Gerson, e segundo Granja e Jorge Antônio, rejeitou. E rejeitando, o que ele fez rejeitando? Faltava-se um mês, ou uns 2 meses para a eleição, ou muito menos que isso, ficamos sem candidato. O clube não tinha candidato, e a gente não tinha candidato para bater chapa contra o Reinaldo. Nisso, eu não sei por que cargas d'água, Granja e Jorge Antônio têm uma ideia com a Aloysio, que na época eu acho que era o presidente da FEAM, presidente do SENGE, e aí o Aloysio descobre que a melhor solução é trazer o Clóvis, o Aloysio, o Granja, o Jorge, a melhor solução é trazer o Clóvis de Brasília, que o Clóvis estava no governo do Lula, e aí o Clóvis via sair porque pediu exoneração, porque a pessoa que tinha levado ele para o Ministério, era o Ministério da Cidade, era o Olívio Dutra, tinha sido exonerado pelo Lula, e ele, que é a característica do Clóvis, um cara extremamente fiel, extremamente com bom ódio, com um excelente caráter, dignidade e seriedade, o Clóvis achou que também tinha que pedir a saída dele, pediu a exoneração dele. Nesse inteirinho ele volta para o Rio. Quando volta para o Rio, faltava um mês e pouco à eleição, o nosso querido Clóvis embarca. Eu me lembro do Clóvis dizer assim, é uma missão? Se é uma missão eu vou. Sim, porque não era meu interesse, eu estava pensando em outra coisa, mas se o Clóvis era funcionário da SEDAI. Se é uma missão, eu vou. Entramos na campanha do Clóvis. O Clóvis está aí, Granja e tal, percorrendo quase todo o estado do Rio de Janeiro, levando o Clóvis, o nome do Clóvis e tal. Mas era muito em cima da hora, pouco tempo de mandato, até fizemos alguns jornais, pouco tempo de preparação de eleição, fizemos alguns jornais, fomos a Petrobras, que a gente achava que a Petrobras era de Macaé, e a não sei o quê, e mais andamos para lá, eu, Granja e Clóvis. Veio a eleição, o Clóvis perdeu de lavada para o Reinaldo. O clube apoia o Reinaldo. Vai percebendo. Na primeira, contra o Chacon, o clube apoia o Guaraci, o Arnaud. Na segunda, eles não vão, porque o Chacon era, como diria, era pulo de 10, não ia perder a eleição, então ninguém mandou nada. E na outra do Olímpio, eles botaram o Abílio Borges. E na do Clóvis, eles foram com o Reinaldo. Bom, passa o tempo passa, o tempo voa, entendeu? Clóvis Nascimento continua no SENGE, o Olímpio continua no SENGE, o Granja continua no SENGE, o Jorge Antônio continua no SENGE. E aí vem 2007. Em 2007, o Olímpio, eu não sei, por gratidão, ou por reconhecimento, ou por dever, ou por achar que valia a pena, indica o Augustinho, que tinha sido presidente do clube, indica o Augustinho para ser presidente do CREA, digo Augustinho. Falar francamente, o Paulo Melo era o diretor do SENGE que te honrou o Augustinho. Eu nunca soube por quê. Mas isso era coisa lá do golpe militar, que o Paulo Melo falava. O Paulo Melo se referia ao Augustinho com palavras extremamente... Não posso citar aqui, palavras que não citaria aqui. Mas o Paulo Melo, que era um engenheiro, era uma liderança da engenharia brasileira, Paulo Melo não suportava o Augustinho. Paciência, eu não sei porquê. Aí, quem souber, por favor. O Jorge Antônio tentou me contar alguma coisa, mas não entendi bem e fiquei na mesma situação que eu estava antes. O Augustinho sai, o clube aí apoia o Augustinho, mas aí não tinha outro jeito. Porque, mesmo o sindicato de engenheiro indicando o Augustinho já tinha sido presidente do clube de engenharia durante 2 mandatos. Então, Augustinho ganhou em 2007, numa eleição em que Chacon sai tentando tomar de Reinaldo a liderança do CREA. O Reinaldo volta para tentar tomar,
para tentar tomar, o Chacon quer retomar também, o Reinaldo quer retomar também, os dois perdem e o Agostinho ganha. Segundo dizem, a administração Agostinho, nem a primeira nem a segunda, são boas recordações, mas eu não participei da eleição. Da eleição eu participei da primeira. Estive junto, estive presente. Fomos a várias empresas, Agostinho foi também, várias empresas levando o nome do Agostinho. E é necessário dizer, eu esqueci, que quando o Olímpio foi candidato, uma coisa importante, eu disse que as eleições eram nas inspetorias e no CREA, naquela época Rio Branco, né? Depois Buenos Aires. A gente introduziu, acho que foi Zé Amaro, com Cossenza. Eu entrei para o CREA em 2001, tive logo um atrito forte com o Reinaldo, e aí depois tive que pedir desculpa, tal, isso aqui é bom. Tive que dizer que, tem atrito forte que eu tive com ele lá, porque ele não deixava eu falar e me interrompia, né, pra caramba e tal. Bom, aí nós introduzimos, em 95, as urnas nas empresas, que também não deram certo. Deram certo no primeiro momento, depois não deram, porque tinha uma organização muito falha, e claro, e que a gente esperava ter uma massa de votos na Eletronuclear, em Furnas, na Eletrobras, na Petrobras, não tivemos porra nenhuma, não tivemos nada. O Olímpio perde, a gente esperava ter um volume de voto muito grande, o Olímpio perde, nós tínhamos muitas estatais naquela época, o Olímpio perde, mas a gente consolida a questão das urnas nas empresas, a gente consolida essa tese. Que com o Clóvis também foi urna nas empresas e com o Agostinho também foi urna nas empresas. Botamos lá. Mas era sempre uma dificuldade com urna nas empresas. E eu estava lá com o Agostinho, estava lá. Elegemos o Agostinho, eu já fui nas empresas e tal. Veio o segundo mandato Agostinho. No segundo mandato Agostinho, o Agostinho já tinha uma treta com o sindicato muito grande, E aí, o Agostinho não vai, tenta a reeleição, mas não aparece no sindicato da eleição. O Olímpio achava que dos males o pior, o melhor, dos males o melhor. A gente ficar com o Agostinho era melhor do que dar na mão do outro, o Reinaldo, o Chacon naquela época, que ainda eram brigados, e aí a gente preferia deixar com o Agostinho, vamos deixar com o Agostinho mesmo, daqui a 3 anos a gente volta. Bom, daqui a 3 anos, o Agostinho ganha a eleição, passa 3 anos, comete uma atrocidade com o Olímpio, Clóvis, Cruz e Cleito, quem quiser é só se aprofundar na discussão, comete uma atrocidade, uma falta de respeito, uma falta de camaradagem, uma falta de qualquer coisa que eu possa ter com as outras pessoas, entendeu? Aí, o Agostinho já estava trabalhando com o Cossenza, é necessário que aí o Cossenza entra. A Cossenza já está desde 95, quando eu cheguei lá. Mas o Cossenza começa a ser proeminente, já em 95 já era, com o Chacon. Com o Reinaldo, não achei que o Cossenza tivesse assim aparecesse muito. Mas depois com o Agostinho, ele vira vice-presidente do Agostinho 2 anos, depois eu acho que vira de novo, consegue participar da campanha, consegue participar da administração Agostinho, depois se afasta da administração Agostinho no segundo mandato. E é necessário entender que o Agostinho bota como chefe de gabinete o cara que trabalhava na campanha dele, tanto no primeiro mandato que no segundo, que é o Acilei, que fica sendo chefe de gabinete dele. Não. Então, Agostinho tem apoio do Sindicato de Engenharia no primeiro momento, no segundo não tem apoio do Clube de Engenharia no primeiro e no segundo. E mais outras entidades aí, que agora eu não me lembro. Bom, o tempo passa, o tempo voa. E a gente lá, eu apostando nisso. Sempre discutindo, aí eu já participava efetivamente no plenário. No plenário, antigamente, você fazia 3 anos mais 3, depois ficava um ano fora e voltava. E aí eu conseguia ficar mais tempo. Depois que passaram a ser 3 anos, mas é uma discussão nacional que muitos dizem que é um só, outros dizem que são 3. Bom, não importa, vamos tocando barco. O Rio são 3. Já em outros estados é um ano só. Passou. Aí vem 2007. E aí, daí para frente, começa a aparecer umas pessoas que começam a se mexer na discussão política da engenharia no Rio de Janeiro. Clube, sindicato, CAERJ e outras entidades pequenas, mas
também com o trabalho, como o pessoal lá do engenheiro de segurança do trabalho, o pessoal da engenharia eletricista, o pessoal dessas coisas que começam a se movimentar. 2007, primeira vez que o Cossenza entra para candidato. Eu estou lá de novo. Olha que eu estou em 95, depois estou em 95 pouco, 98 menos, em 2001 forte, eu estou junto, em 2004 eu estou junto, em 2007 eu estou junto com o Cossenza. E aí conversei com o Cossenza muito. Eu já conheci o Cossenza em 95, ele é um engenheiro eletricista, mas que trabalhava na área ferroviária, e ele trouxe muita gente da área ferroviária, o Granja é da área ferroviária, é civil, mas é da área ferroviária, o Tonhão é eletricista da área ferroviária, e aí muita gente da área ferroviária, Marco Marcelo, Pedro Paulo, Itamar, e uma porção de gente da área ferroviária, acho que Saraiva, mas Saraiva vem em outro momento. Saraiva e tal, vem da área ferroviária. Então temos muitas pessoas da área ferroviária que eram organizadas na associação que chama Infera, uma coisa assim, uma coisa, associação da ferrovia, tinha lá a associação dos profissionais, uma associação de engenheiros, que o Cossenza, se não me engano, foi presidente ou foi diretor, uma coisa assim. Então o Cossenza tinha um passado de luta, como o Granja, Cossenza, Saraiva, Pedro Paulo, Tonhão, e todo mundo com a luta dentro da questão da ferrovia. Bom, aí nós vamos apostar em quem? No Cossenza. A Cirlei já tinha tido 2 mandatos. Lá atrás, aquele que eu falei que o Olimpo participou. Então a gente achava que o Cirlei não ia querer participar mais. Ele tinha feito 2 mandatos, já estava numa idade já avançada, e a gente achava que o Cirlei não ia participar disso. Mas o Agostinho, persuasivo, insistente, manteve o Cirlei como candidato. Nós indicamos o Cossenza. Eu, Osíris, nessa época os técnicos estavam no CREA. Eu, Osíris e Cossenza começamos a articular uma discussão política sobre a campanha. E aí participamos, andamos, viajamos com o Cossenza. Em todo lugar que eu passava com o Cossenza, a gente ia conversando muito sobre essa questão do CREA. E uma das coisas que ficou patente, e que o Cossenza fez até hoje, fez nesse mandato que ele está terminando, ele constituiu uma ideia de prestigiar profissional e prestigiar as entidades de ensino e as entidades de profissionais. Nós discutíamos muito. Não adianta se não for com profissionais, com prefeituras, entidades profissionais, entidades de ensino e os técnicos. Depois, posteriormente, os técnicos saem. Nós conversamos, e a gente conversava muito, andamos pelo esse estado todo, dormindo em vários lugares do Rio de Janeiro, e conversando muito sobre essa questão da gestão do CREA, com relação à TI, com relação à comunicação, com relação à questão financeira, discutimos muito, até porque o Cossenza conhecia, e você conhecerá sempre, é o cara que mais conhece, e aí, veja bem, meu depoimento aqui é que ele conhece, e por ele conhecer, ele é a maior liderança do sistema confraqueiro no Rio de Janeiro. Mas aí, o Agostinho indica o Cirlei, o clube embarca no Cirlei. Aí mais uma personagem aparece, que é o ilustre engenheiro e eminente professor Francis Bogossian. Ele era presidente do CREA, presidente do clube. E aí, na decisão do Cossenza e a Cirlei, ele apoia o Cirlei. O presidente como Bogossian apoia o Cirlei. Olímpio, Clóvis, não sei mais o que, tentou com a Cirlei, mas a Cirlei não saía da candidatura, até porque tinha se inscrito, depois de estar inscrito, é muito difícil você se pedir para sair, né? Aí me lembrei da máxima do Nascimento, pede para sair. Aí achei muito difícil, que aí o cara perde um prestígio danado. Por que foi? Feio, não sei o que, entendeu? Aí a Cirlei não saiu. E o outro candidato era Reinaldo, sem o apoio do Chacon. Nessa ideia, eu nem sei se tinha o apoio do Chacon, não lembro. Mas não tinha, eu acho que não tinha decisivamente o apoio do Chacon. O Chacon ainda estava brigado com o sindicato de engenheiro, daquela de 95, 98, 2001. Que eu acho que todo mundo devia saber disso, quem está no CREA agora. Aí,
o Cossenza perde para o Reinaldo. Reinaldo faz o terceiro mandato dele, talvez, segundo consta, tirando o Agostinho, que os dois são muito ruins, o do Reinaldo é um horror. Horror. Até porque o Reinaldo já estava meio de... não queria mesmo, estava meio, eu não vou dizer aqui, mas meio de saco cheio, e aí tocou o barco como o barco queria, né? Como podia. Foi tocando para completar 3 anos. Segundo consta internamente no CREA, talvez os dois do Agostinho e do Reinaldo dispute a medalha de ouro de mandatos ruins. Voltamos para o Senge, recolhemos de novo as nossas roupinhas, as nossas coisas e voltamos para o Senge. Voltamos, continuamos organizando a bancada, desde quando a gente era lá em 95, em 2001, lembra que a gente quis indicar o Antônio Gerson e o clube recusou? Então a gente continuou, eu continuei, e algumas pessoas, não me lembro se o Gilberto já estava mais, a gente continuou articulando a bancada. E viemos articulando. Em 2007 não foi possível, paciência. Mas eu estava lá, disputei a eleição, junto com o Cossenza. Conheço o Cossenza, conheço a alma do Cossenza. Discutimos muito, falamos muito. Conheço o carinho que o Cossenza tem pelas pessoas e a competência que o Cossenza tem. Conheço muito, muito. Andamos muito esse estado de Itapiruna a Resende, levando o nosso discurso de 2014 a 2017. E aí, em 2014, 2013, aparece uma outra figura interessante no espectro de política de engenharia, que chama Luiz Antônio Barata. Aparece isso. E aí vou procurar fazer aqui um preâmbulozinho para explicar a participação do Barata. Talvez caiu o prédio da 13 de maio e nós estávamos em plena campanha do Cossenza. E aquele prédio da 13 de maio gerou uma série de discussões sobre a auto-vistoria predial. Que aí o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha faz uma lei, o nosso querido Eduardo Paes faz uma lei e acaba determinando que todos os prédios da cidade do Rio de Janeiro têm que fazer uma auto-vistoria predial. E aí começa uma discussão no clube de engenharia, no CREA, no sindicato, na CAES, como é que é isso. Eu aí encontro com o Barata, aí vou me aproximando, já era próximo do Barata, vou me aproximando depois, mas o Barato é discípulo de Sérgio Abunamã, que quem indicou para o Sindicato do Dinheiro, para ele ser conselheiro do Sindicato do Dinheiro, ele já era conselheiro antes, foi o Sérgio Abunamã. Sérgio Abunamã, falecido professor Sérgio Abunamã, grande figura brilhante. E aí Sérgio Abunamã indicou, o Barata foi para lá. Então o Barata aparece nessa discussão, eu pergunto a Barata, por que a gente não bolou fazer uma cartilha? Ele falou, cartilha, nome de criança e tal. Eu falei, porra, é mesmo. Vamos fazer um compêndio. Compêndio é uma coisa lá da COP, da cidade. Não, vamos fazer um guia. A guia tá bom, coisa para cego, para quem não é. A guia é uma coisa interessante. Aí fizer um guia de procedimento de auto-vistoria predial. O Barata fez uma parte da parte mecânica. O Marcos Posse, que era um outro amigo do Cossenza, que o Cossenza utilizou ele muito na campanha, e eu vou esclarecer. Né? O Marcos Posse fez a parte de elétrica. E a parte de civil, um amigo do Barata fez, que eu não me lembro o nome dele, mas consta lá no livrinho de guia de auto-vistoria especial, está lá o nome dele. Aí fizemos o guia, e o Barata sugere assim, o Cossenza estava na campanha, estava trabalhando com a gente no guia, estava se envolvendo, o Barata sugere assim, bota o Cossenza como coordenador, está na campanha, bota o Cossenza como coordenador do guia de auto-vistoria predial. Eu falei, boa ideia, é isso mesmo. Bom, com o dinheiro, eu não me lembro se era da mútua já, mas posso depois saber, ou se era com o dinheiro do Senge, da mútua, do Senge. Eu acho que a gente faz a primeira edição de 2.000, 3.000, 4.000 cartilhas lá de auto-vistoria predial, porque não sai. Aí eu proponho o Barata propõe, mas vamos fazer um curso de auto-vistoria predial? Eu falei, curso como é que seria o curso? Sei, vamos fazer, um curso se inventa a partir de uma política que a gente acha que pode seguir o caminho. Vamos fazer, faz o civil, faz para elétrica, faz para mecânica. Aí depois a gente entra, aí depois verificamos que tinha que entrar alguma coisa de legislação, porque o pessoal não conhecia a legislação direito. Depois entrou, vamos falar sobre gás, entrou gás. Vamos falar sobre incêndio, entrou incêndio.
entrou uma com o Zé Aurélio, outro menino do incêndio, eu não lembro quem é, do gás, da mecânica era o Barata, da elétrica era o Marcos Poça, da civil eu não me lembro quem era que dava aula sobre civil, não me lembro quem era. Depois até o Walter, eu acho que era Walter, o engenheiro Walter, que mora ali em Rocha Miranda hoje, meu amigo, acho que era o Walter, que o Ivan, ex-presidente da Bank, informou. Aí, tempo passa, o curso vai, nesse negócio todo, claro que teve vários problemas com o curso, vários distanciamentos, vários conflitos e tal, que é natural, mas o curso, entre o curso e a instalação, a implantação da cartilha, ou do guia, melhor dizendo, nós chegamos a uns 3 mil engenheiros, 4 mil engenheiros, uma coisa assim. O trabalho do Cossenza, organizando, trabalhando, corrigindo, trabalho do Barata, trabalho do Marcos Posse, trabalho do Walter, o meu trabalho de Tânia, que fez a cartilha, editou, fez a Tânia Bastos, eu acho que fez uma correção impecável e tal. Cossenza perde a eleição mesmo assim. Mas tem uma coisa que é necessário dizer, o Barata, junto com o Marcos Posse, passa boa parte do tempo deles pessoais, fazendo palestras sobre autovistoria, tanto na parte mecânica quanto na parte elétrica. Na parte civil, eu não me lembro se o Walter ia. Mas aí percorreram com Cossenza alguns ou vários municípios do Rio de Janeiro, com o desembolso deles mesmo, né, do bolso deles mesmo, algumas vezes em bolso do sindicato, algumas vezes em bolso do Cossenza, mas percorreram dando curso. Curso não era curso, eram palestras. E o Barata nem sabia que ia ser candidato a presidente, nem o Posse sabia que 30 dias depois ia ser bicado, ia sair do circuito, 40 dias depois. Então, que é uma outra história, não vale a pena. Então, o Barata estava ajudando o Cossenza já naquele momento de 2013, 2014. O Cossenza perde a eleição, o Reinaldo assume, o Barata continua conselheiro do CREA, pelo Sindicato de Engenheiros, eu também era conselheiro, armava-se a bancada, tinha uma bancada, era presencial e tal. Aí, lá pelas tantas, vem a eleição de 2017. De novo, estou na campanha do Cossenza, junto com o Osíris, junto com Marisa. Estamos na campanha do Cossenza. De novo, percorremos o estado do Rio todo, falando com a liderança do estado do Rio, prefeitura, principais associações profissionais, onde é que tinha profissional, a gente ia. Santo Antônio de Palha, Itaperuna, Campos, eu não sei, Campos o Osídio levava para falar com o vereador X, com o prefeito aí o Osídio fazia lá em Resende, ele ia, eu ia às vezes, em 2017 eu fui menos, e aí... Mas continuavam discutindo o que a gente queria do CREA. E aí, de novo, aquela mesma coisa de fazer tudo pelas entidades profissionais, de ensino e tal, aquilo que o Cossenza foi consolidando durante o tempo, a discussão. Mas é necessário dizer, eu esqueci, eu não sei se eu citei, mas vou citar de novo. Em 2014, o grande, eminente... o conselheiro, não, na época eu não sabia, presidente, eu acho que eu falei isso, presidente do clube é o Bogossian, e ele vota no Acirlei. O clube, de novo, não apoia ninguém do Sindicato de Engenheiro. Em 2017, volta o Cossenza para bater chapa agora, mais umas pessoas lá, e principal a Carmen. A Carmen sai candidata da CAR pelo clube. O clube lança a Carmen. Lança a Carmen. A Carmen tem uma desenvoltura boa e tal, vai por aí discutindo e tal. A Carmen perde, em 17 perde para o Cossenza. Em 17 perde para o Cossenza. O clube vota contra o Cossenza. E o engenheiro, o eminente engenheiro
Bom, você vota contra o Cossenza de novo, pela Carmen. Vota de novo contra o Cossenza. E a gente vai desenvolvendo um trabalho, eu vou tentando ajudar o Cossenza, brigo muito com o Cossenza, me desentendo com o Cossenza, vou ser diretor, Mosca é testemunha, Cônica é testemunha, Júlio, brigo com o Júlio e tal. Bom, não importa. Passa. E aí o Cossenza avança. O Cossenza não faz umas demissões que eu achava interessante, entendeu? Acha que não é possível, não deve fazer. Miguel Sampaio achava que também não tinha que fazer as demissões, mas depois realiza. Então, no final do mandato. No final do mandato do Cossenza, o primeiro mandato. Acaba o primeiro mandato, e é interessante todos saberem, o Barata continua fazendo a transição do trabalho dele. O Barata vai ser diretor financeiro da Mútua. A Mútua, é necessário saber que a Mútua vem de um trabalho significativo de Granja, Tonhão e Fernando. Tiraram a multa de 300 funcionários, de 300 associados, botaram para 3 mil. O Barata, com o Felipe Pupi e o Oswaldo, tiram de 3 mil para 11 mil. Hoje tem 11 mil, 12 mil, né, diretores associados da Mútua. E o Barata está trabalhando lá na Mútua. E trabalhando com o Cossenza. Toda vez que o Cossenza precisa do trabalho da Mútua, procura o Barata e o Barata ajuda o Cossenza. Por isso que eu acho que desde 2013 o Barata vem ajudando o Cossenza sistematicamente. E o Cossenza vem sistematicamente votando contra o Cossenza. Nunca apresentou nada que tivesse um trabalho do CREA que fosse ajudar a administração Cossenza. Nunca. Não. Aí vem de novo. Aí chegamos em 17, final de 17 para 20, e aí vamos eleger o vice-presidente, vamos eleger o Cossenza ganha, e vamos eleger, 17 para 20, vamos eleger o vice-presidente do CREA. É necessário estabelecer que eu me lanço candidato a vice-presidente do CREA. Me lanço candidato a vice-presidente, achava que podia ser, acho que podia estar prestando um trabalho ao Cossenza. Estou desde 95, vou para a 10ª eleição do CREA agora, desde 95 trabalhando na eleição, trabalhando no CREA a partir de 2001. Então chegou em 2020, eu tinha quase 20 anos de CREA, conheci um pouco do CREA por dentro, tinha sido coordenador de Câmara de Mecânica, tinha feito grandes trabalhos, sem falsa modéstia, e aí quem tiver no CREA pode duvidar disso, é só procurar. E tal, meus companheiros todos da Câmara de Mecânica, Paulo Tadeu, Pedro Paulo, Saraiva e outros caras fortaleceram muito professor Rios, Ricardo Rios, grande trabalho que fez Ricardo Rios, que logo depois vai assumir a Câmara, eu saio, ele assume a Câmara. E o Barata vem numa trajetória de Mútua, e uma trajetória de também fazendo palestra quando o Cossenza quer sobre assuntos de auto-vistoria predial e tal. O Posse fica lá atrás, o Cossenza descarta o Posse. Outro dia ele me mandou um WhatsApp. Descarta o Posse, que eu acho que era um bom profissional, descarta o Posse, e aí fica com o Barata fazendo uns cursos, umas apresentações aí de mútua que o Cossenza gostaria. O Cossenza leva ele na opção de lugares. Mas tem um erro estratégico do Cossenza que desde 2017 ele não coloca ninguém para ser chefe de gabinete. Não tem, passa 5 anos sem chefe de gabinete. No 6º ano, agora no último ano, ele bota o doutor Renato, o advogado, para ser chefe de gabinete. E eu insistia com o Cossenza, quando eu era presidente do primeiro mandato dele, que eu era diretor, eu falava para o Cossenza, por que o chefe de gabinete? Não, para vocês, eu cobrava tanto do Cossenza que um dia o Renato me chamou e perguntou o que se eu queria tirar ele. Eu falei, não, Renato, eu quero botar alguém aí que vai substituir o Cossenza em 2023 ou 24. Não, porque você quer me tirar? Eu falei, não, você quer o lugar? Eu falei, eu? Você está enganado, companheiro. Se você quer diminuir, quer me desqualificar,
Você pode pensar assim, mas de alguma maneira tá enganado. Você pergunta com você se eu fui lá e pedi para te tirar para me botar. Não era isso. Não foi isso. Ele não fez. Depois, mais na frente, conversei com o Cruz e o Saraiva sobre isso. O Saraiva até me dava, pô, Marco Antônio fica falando isso, nós vamos resolver. O Saraiva e o Cruz também não resolviam. O Coceza não ouviu eles, não botou ninguém para ser chefe de gabinete. Porque lá atrás, lembra lá em 2014, que a gente pensava em botar um chefe de gabinete, né? O menino Lúcio de Minas Gerais fez isso e está lançando o candidato dele. O Vinícius lá de São Paulo fez isso e está. O do Espírito Santo está lançando ele mesmo, que vai ter 100% dos votos de engenheiro do Espírito Santo, e diz que o cara é uma maravilha. Bom, aí eu me lancei candidato a vice-presidente para o Coceza me indicar. Até porque o clube de engenharia, se não me engano, vinha de Paulo Metro com 2 mandatos, uma coisa assim, se eu não me engano. Paulo Metro, uma coisa assim, eu não me lembro quem era o vice lá. Eu acho que era Paulo Metro. Então, um abraço, Paulo Metro, grande figura humana. E aí eu me lanço candidato. Olímpio, Clóvis e Saraiva disse assim, olha, Marco Antônio, você não vai ser candidato, não. Eu falei, mas por quê? Eu tenho tanto trabalho. Eu falei, claro que não é com essa educação toda que eu estava falando. Tenho tanto trabalho, tanta coisa, estou acompanhando desde 95. Porra, tenho participado, participei com você, eu participei com o Clóvis. Não vai ser você não, vai ser o Bogossian. Mas por que é o Bogossian? Não, porque a gente tem um acordo com o clube. Eu falei, quando? O Bogossian só vota contra o Coceza, cara. Não tem acordo nenhum, pô. Aí, pô, não, aí me descartaram. Eu sou um adepto à fidelidade, a ser fiel e ser coerente com o meu discurso. Falei, não, é bom. Fui lá e votei, eu era conselheiro, votei no Bogossian. Bogossian era para fazer 3 meses de mandato, acaba fazendo 7, por causa da pandemia. E o Coceza e várias pessoas, Coceza, eu posso dizer isso aqui, porque as pessoas diziam que o Bogossian não era muito bom de administração de CREA. Quem fazia as coisas era o Renato. O Renato é que fazia as coisas. O Renato é que desenvolvia. Como estava em pandemia, o eminente professor Bogossian mal saía da casa dele, tudo ia levar lá para assinar. Claro que não. Ele, na época, tinha uns 81 anos e tal, era difícil, ela não era recomendável a pessoa de idade sair à rua para fazer qualquer tipo de coisa. Eu também, que tenho 71, também ficava em casa. Bom, o tempo foi, acabou os 7 meses, tivemos uma nova eleição, e o Bogossian vota de novo na Iara, cara. Aí você sabe, Marco Antônio, é só pegar os dados da Iara da campanha, pô. Pega o dado da Iara da campanha, vê quantos votos teve Coceza no segundo mandato, com o primeiro altamente qualificado. No segundo mandato, a Iara tem voto pra cacete, senhores. Muito voto. Vê quantos votos tem a Iara, vê de onde saíram aqueles votos. Da onde saíram aqueles votos se não foi do clube de engenharia ou da Zona Sul do Rio de Janeiro? Ou do centro do Rio de Janeiro? Vê lá, é só pegar. A Alcebiades tem esses dados, pede ao Alcebiades lá, o Alcebiades te dá os dados quantos votos teve a nossa querida, idolatrada Iara Nagler. Um abraço a ela, gosto muito da Iara. Temos desacordos políticos, mas paciência, gosto muito dela, me trata muito bem. Bom, mas o Coceza leva. O Coceza leva a eleição. Bogossian continua a vice dele, por um período ainda, não me lembro, acho que é mais um ano. Eu saio do plenário e aí vou abrir uma aspas aí, eu saí e não volto mais do plenário. Eu acho que eu tenho 71 anos. Eu não tenho nada a acrescentar àquele plenário do CREA. Inclusive, conversando com o Barata, acho que devia-se ter uma data limite para participar do sistema. Como tem para ministro supremo, como tem para funcionário público, lá devia ter 75 anos.
mais de 75 anos não devia participar do sistema. Ah, Marco Antônio, você tá ali? Não, eu sou velho, eu tenho 71. Como é que uma pessoa, eu tenho 71, eu tenho dor no joelho, dor no pescoço, o Papa está morrendo, fala com Deus todo dia, o Papa de um joelho, anda de cadeira de roda, o Lula não aguenta, está com dor na perna, o Biden cai de um degrau, não sei das quantas. O que você acha, cara, que essas pessoas com essa idade de 82, 78, 86 pode fazer? E eu estou falando do Lula, que é um fenômeno político. O Papa, que é um fenômeno religioso. O Biden nem tanto, mas é um político lá dos americanos. Não vejo por que alguém de 75 anos, eu vou ter 72 ou 73, perto dos 75, acho que acrescento pouca coisa. O que eu tinha que fazer no CREA eu já fiz. Bom, o César segue e aí vai acontecer uma coisa interessante. Eleição do Conselheiro Federal. Eleição do Conselheiro Federal. Sentamos todos, e aí Clóvis, eu, o Granja, vamos fazer fizemos uma lista de pessoas que podiam ser Conselheiro Federal civil. Então o cara tem que ser civil para concorrer a Conselheiro Federal. Fizemos uma lista. A lista era essa: Lapa, Júlio, Clóvis, Granja, Bogossian e Cônigo. Eram 6. Tinha essa lista aqui de 6. Alguns nomes do Cossenza, outros nomes do Clóvis, outros nomes meu, que eu achava que tinha que ser o Manuel Lapa, até porque era um cara altamente qualificado, merecia ser Conselheiro Federal. Bom, aí foram consultados os 3. O Lapa foi lá, fez um discurso e declinou. Falou, olha, eu não posso, aí explicou a situação que ele tinha, saiu o Lapa. O Júlio, o Clóvis, olha, eu também vou declinar, porque eu tenho um problema sério e tal, não sei o que, declinou. O Granja, eu consultei meus familiares e tal, não vai dar, declinou. O Nilo da CERJ, tinha um mês antes, 2 meses antes, ou uns 3 meses antes, me procurava, uns 2 meses antes. Não, um mês antes. Falou, Marco Antônio, quais são os candidatos do CENJ? Eu falei, esses 6. Aí ele falou, mas a Carmen queria. Eu falei, olha, se a Carmen quiser, vai ter que conversar com o Olímpio, você, porque os 6 escolhidos estão aqui, não vimos mais ninguém. Então eu vou falar para a Carmen até para sair. Aí a Carmen saiu, não apareceu mais. Depois o Cônigo também se afastou, teve uma postura muito digna, o Cônigo, e o Lapa saiu, o Clóvis saiu, o Granja saiu, o Cônigo saiu, o Júlio saiu, que também teve um problema pessoal familiar, saiu, e o Bogossian, a segundo consta, diz que saiu porque Brasília ia cansar muito ele, não estava mais da idade de ir voltar em Brasília e tal, que era muito cansado, muito cansativo isso e tal, desistiu de ser também. O que era, na minha modo de pensar, um cargo extremamente cachado e cabível dentro do Bogossian. O Bogossian é uma pessoa de Conselheiro Federal. É porque vocês não conhecem o Conselho Federal. É montado em cima de gente para lá, de algumas pessoas para lá de Marrakech, mas o Bogossian podia ir para lá. Eu acho que faria um grande trabalho. Aí, faltando 2 dias para a eleição, um dia ou 2 para a inscrição, convoca-se a Carmen e perguntam a Carmen se a Carmen quer ser candidata. A Carmen diz que não quer ser mais candidata. E aí cria-se um impasse, não tem candidato. Perfeito? Quer dizer, tinha a Yara Nagli, não tem candidato. A Teneuza, candidato. Aí a Carmen dá um segundo telefonema de volta para você, fala, você não vai aceitar, consultei alguns amigos e amigos aqui, vou aceitar. Aí aceitou, escreveram a Carmen. A Carmen escrita por falta de opção, senhores. Não tem opção e aí escolhe a Carmen, que por sinal faz um bom trabalho no CONFEA. Não faz melhor porque nem o COSESA, nem o Sindicato de Engenharia, nem o Clube de Engenharia, nem a CAE busca nela apoio ou busca uma discussão mais profunda nela. Ela faz o que é possível. Dentro do abandono que ela se encontra, ela faz o que é possível. É só conversar com ela.
agora mesmo em Brasília, eu estou sentado no aeroporto, falei, Carmen, tudo bem? E aí, vamos de quê? Ela falou, vou votar em Fátima Cor, porque ninguém me procura para falar nada, então ninguém está interessado comigo, eu escolho o candidato que eu quiser. Falei, beleza. E aí, caí dentro da campanha, meu amigo Clóvis Nascimento, meu amigo Olímpio, me convida para eu ser uma pessoa organizadora da campanha, vou para dentro, elegemos com a Carmen, mas preste atenção, de novo eu peço ao senhor, você me escreve todo esse resultado. A Carmen tem 1.300 votos, o Lúcio tem 900 votos, a Yara tem 800 votos, e a Tereu tem 600 votos, depois tem outras pessoas, não interessa. Aí, aquilo eu vou estudar, como eu estou estudando todos os mapas desde 95, desde 2001, por exemplo, vou estudar. Agora, esse do ano passado foi pela internet, que era uma coisa que a gente já pedia há muitos e muitos anos atrás. Há alguns anos atrás, muitos não, uns 5 ou 6 anos, ou alguns congressos atrás aí que a gente vem pedindo para ser pela internet. Conseguimos esse no Conselheiro Federal. E outros pelo Brasil que aconteceram. Aí verificamos o quê? Que a Carmen tem 1.300 votos. O Lúcio tem 900 votos. Cara que não é conhecido no sistema. Apoiado pelas empresas que privatizaram a SEDAI. Que, segundo o Costa, tem um número exagerado, tem um número grande de engenheiros. Em terceiro é Yara, que tem 900 votos. Em quarto, a Ateneuza com 600 votos. Os votos da Ateneuza estão concentrados em Caxias e Nova Iguaçu. Os votos da Yara estão concentrados no centro do Rio e na zona sul do Rio de Janeiro, e na Barra. Os votos do Lúcio estão concentrados nas empresas onde você verifica bem que ele está concentrado em locais onde tem empresas que privatizaram, que foram concessionárias da SEDAI, que ganharam a privatização da SEDAI. E o da Carmen é um voto distribuído, 1.300 votos, distribuído. Consolidado mais no interior, mas distribuído. A gente verifica que, mal comparando, se o clube tem voto, deu para a Yara. Se a ERJ tem voto, deu para a Yara. Não deu para a Carmen, Se é que tem algum voto, deu para a Carmen. A gente verifica que na performance, se você olhar o mapa de eleição, o primeiro junto com o terceiro ganha do da Carmen. O primeiro junto com o segundo, o segundo junto com o terceiro ganha da Carmen. O segundo junto com o quarto ganha da Carmen. O quarto junto com o terceiro ganha da Carmen. Entendeu como é que vai ser a eleição? Como é que é a eleição? A eleição está posta nesse sentido. Se a gente repetir 4.000 votos pela internet, vai se dar exatamente isso que eu estou falando com os senhores. Como agora tem gente na multa participando, agora é para presidente do CREA, talvez de repente eu analise que chegue a uns 12.000 votos, que eu estou achando que vai triplicar. Tem gente que acha que isso é exagerado. Aí 12.000 votos, se mantiver as proporções, praticamente acho que a Ateneuza decide a eleição, eu acho, a Yara decide a eleição e o Lúcio decide a eleição. E a Carmen decide a eleição. Só que a Carmen não foi procurada. O Lúcio foi procurado pelo Miguel, que apoia ela. A Yara, até que eu conheço, apoia o Fernando Lima. E a Ateneuza, até ontem, antes de ontem, estava ainda estudando qual é a posição dela, mas deve apoiar o companheiro Barata. Não sei. Estou aqui inventando, estou aqui dando uma informação que eu não tenho certeza. Então está posto. A divisão é essa. A divisão está posta assim. No Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, a eleição está embaralhada. Porque Yara tem voto, Lúcio tem voto, e aí é Miguel, Barata tem voto e Borrociano tem voto. Então, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro,
No estado não, na cidade do Rio de Janeiro, os votos estão divididos. A Yara vai ter muito voto do clube, com certeza, sempre teve. Até mesmo quando disputou contra o Cossenza na segunda eleição, o Bogocian votou na Yara. Aí o Lúcio terá os votos que o Miguel está capitaneando junto às entidades. Miguel acha, inclusive, que já ganhou a eleição, como o Bogocian também acha que já ganhou a eleição, porque está muito na frente, tá, essas coisas todas. E acho que o meu papel nesse coisa, por que Marco Antônio você não está apoiando a Bogocian? Eu contei a história toda, até hoje. Mas por quê? A discussão do Bogocian não é uma discussão democrática. Não foi uma discussão democrática. Não foi uma discussão feita que vamos sentar, como fizemos com a Carmen, pegar 6 nomes e vamos discutir. Foi uma discussão imposta. Não foi uma discussão democrática. Aí você, Marco Antônio, mas parece que o pessoal do interior veio aqui e falaram que ia ser o pessoal. Claro que o pessoal concordou. Quem é que vai dizer, pessoal do interior, que estão muitos deles no conselho, vai dizer que não vota no Bogocian? Ou quem é da bancada que vai dizer que não vota no Bogocian? Ou quem é do representante sindicato que vai dizer que foi chamado, foi dito que ele vai votar no Bogocian e fica? Claro que foi dito a mim. Nós vamos votar. Eu falei, olha, se o Bogocian for o último cara, só tiver o Bogocian, eu voto contra. Ou não voto. Se for o único candidato, eu não voto. Aí por que você não vota? Porque eu não sei porque o Bogocian quer ser candidato. Não sei. Teve a oportunidade de ser conselheiro federal, não quis porque estava cansado. Era muita ida e volta para Brasília. Agora, quer ser conselheiro, quer ser presidente do CREA, que vantagem? Qual é a postura? O que ele fez na política de engenharia no CREA? O que ele discutiu na política de engenharia no CREA? O que ele discutiu com os engenheiros de Nova Iguaçu, de Santo Antônio de Pada, de Itaperuna, de Resende, do Rio de Janeiro? Discutiu o quê? O eminente professor deve ter um currículo muito bom. Mas o currículo dele não justifica que ele seja presidente do CREA. Não justifica. O currículo dele é o currículo de quem é um profissional altamente competente. E eu acredito que é mesmo. É dono de uma empresa de engenharia que tem 20 milhões de capital social. Por baixo, deveria ter uns 200 milhões. Para quem bota 20 milhões, deve ter uns 200 milhões. Mora numa cobertura de 400 metros quadrados, na Praia do Flamengo, tradicional família carioca. Só mora ali, se vocês não sabem, Praia do Flamengo e Praia de Botafogo e um pouco da Oswaldo Cruz é a tradicional família carioca. Faz aquela curva lá que vai sair quase lá na Praia de Botafogo, lá perto da Fundação Getúlio Vargas. Entendeu? É uma pessoa da construção civil, apoiado pelo Sinduscom, deve ser apoiado pela Fijan e deve ser apoiado pela ADEME. Não entendi ainda por que militantes da esquerda entendem que esse cidadão, com esse tipo de performance financeira, representa o sindicato de engenheiro. Eu não entendi. Eu estou no lugar que eu sempre tive. Não mudei do meu lugar. Desafio a dizer, até essa data, quem é que eu pedi voto. Conversei com quase todos, se não todos os presidentes de associação aqui, do IBAP, da Agronomia, da BENC, quem mais, meu Deus? Da BENC, da Ana Paula, Macieiro, todos eles. Nunca pedi voto para eles. Eu pedi para alertar. Olha, tem gente no atraso, no retrocesso, e tem gente oportunista dando trampolim no CREA para assumir outros postos que ele tem ideia, que ele tem vontade. Vê se vocês conseguem observar isso que eu estou observando para quem está há 20 anos no CREA, desde 2001, e quase há 30 no sistema. Formado uma pessoa de ano, mas quase há 30 desde 95 que eu estou com o Chacon. Que eu comecei com o Chacon, na discussão com o Chacon. Será que eu percebo diferente? Por que será que o nosso professor Bogocian, o brilhante professor Bogocian, tem hoje uma coisa que pode dar prosseguimento ao trabalho do Cossenza? Se era lá em 2014 que a gente falava isso com o Cossenza.
Conversava com ele nos hotéis de Rio das Ostras, de Itaperuna, de Campos. Conversava com ele, pô, nós precisamos ter um cara que vai dar sequência ao teu trabalho. O trabalho do Cossenza, como eu estou falando aqui só para gente do sindicato, quer dizer que o trabalho do Cossenza é nota 7. Eu não faço crítica ao Cossenza, a não ser dentro do sindicato de engenheiro. O trabalho do Cossenza é nota 7. Quem está em engenharia, 7 passa direto, então não tem problema. Ele passou direto. Por que não é 8, não é 9, não é 10? Olha, o CREA que o Reinaldo deixou era um CREA tumultuado, esquisito, estranho, com problemas. Ele teve que consertar todos os problemas de Agostinho Agostinho deixou e Reinaldo, que foram, segundo consta, quem participou da gestão deles, participou de fora e participou olhando, diz que é uma gestão altamente comprometedora com o CREA, comprometedora com a administração do CREA. Foram comprometedoras, não tiveram cuidados com algumas coisas, mas são pessoas excelentes. Agostinho é um engenheiro excelente, Reinaldo é um engenheiro excelente, sem nenhum problema, mas não tiveram paciência. Então o Cossenza teve que trabalhar todo o primeiro ano para recuperar o CREA. Ainda tinha o que chamavam lá no CREA, que era aquele plano Bresser para pagar o pessoal que tinha sido assinado o plano Bresser, tinha que pagar. Era, se não me engano, era 1 milhão por mês, 1,5 milhão, 2 milhões, não sei, 1 milhão. Então, esse problema deu o seguinte, que o Cossenza tinha que administrar o CREA com dificuldades, e administrou o CREA com dificuldade. Mas nós ajudamos, eu ajudei. Fui diretor da comunicação, empenhei para a comunicação ter um trabalho importante, como tem agora, entendeu? Como tem agora. Fui coordenador da Câmara de Mecânica, me empenhei para ter um trabalho na área de gás, na área de auto-vistoria predial, na área de gás, de motores a gás, GNV, me empenhei nesse sentido de resolver, de trazer discussão, seminários e debates e tal. Fizemos vários debates, só perguntar lá, está lá nos anais do CREA. Não é possível que agora eu seja obrigado, a essa altura da minha vida, a fazer uma composição que estou vendo que é contrária ao que nós pensamos o tempo todo. Não pode ser. Pô, mas Antônio, tu tem candidato? Não tenho. Não tinha. Quem me indicou os candidatos que hoje eu apoio, que é o Barata, o Mosca e o Oswaldo, foi o Cossenza. O Cossenza não queria o Bogossiano. Não achava que o Bogossiano fosse dar trabalho a ele, fosse dar uma sequência ao trabalho dele. Não achava. Aí me disse uma vez, olha, tem aí uns caras que querem ser. Eu falei, quem? Falou, Barata e Mosca. E Oswaldo. Oswaldo eu não cheguei a conversar, mas conversei com o Barata e o Mosca muito. Fiz ver a eles o seguinte, vem cá, vocês têm grana para sobreviver? Porque o CREA não tem salário. Depois é uma discussão que eu acho que é contraditória. O AB tem salário, o CRM, CFM e SRM tem salário, os contadores têm salário, os administradores têm salário, todo mundo tem salário. Só não tem essa demagogia no CREA que não tem salário. Agora vejam vocês, senhores, você entra no CREA, é presidente do CREA, não recebe nada e indica o chefe de gabinete ganha 20 mil. Que maluquice é essa? Que demagogia é essa? Que nós estamos escondendo o quê? Não. Então tem essas contradições que a gente precisa resolver, que eu levei para eles, esse pessoal das pequenas entidades. Bom, é possível. Barata vinha ajudando o Cossenza dentro da multa, como ajudou todas as entidades, todas. Entidades pequenas que estavam vinculadas ao CREA e vinculadas à multa ajudaram, inclusive o Sindicato de Engenheiro, inclusive ajuda até hoje, inclusive a Multa Rio e a Multa Brasil. Temos um projeto sobre a DER Rebouças, que é para salvar o pessoal que é discriminado na escola de engenharia, principalmente na UFRJ, o pessoal de cota que é discriminado, principalmente no cálculo. E aí nós estamos fazendo um trabalho lá para salvar esses caras que são verdadeiros guerreiros para estudar engenharia. Guerreiro. O moleque mora em Campo Grande, leva 4 horas para chegar em casa, leva 3 horas para chegar na escola, 2 horas, é um horror. É um horror. Com a apresentação deles você chora.
fica sentimental demais o negócio. Pergunta quem assistiu. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente trabalha. É querendo o melhor para a engenharia, que todo mundo sabe disso, eu tenho me colocado. Claro que o Cossenza errou. Errou muito, errou feio. Feio. Estou fazendo aqui a minha culpa para os companheiros do Senge. Espero que não divulgue esse vídeo. Mas errou feio. Não indicou. Quem é? Quem é o cara que conhece mais de CREA no Rio de Janeiro? Luiz Antônio Cossenza. Por que ele não indicou? Por que ele não indicou o seu substituto? Não indicou. Por que ele teve que engolir Boghossian se ele nem queria? Ele nem queria, gente. Você pode acreditar, quando você diz que é mentira, eu digo o que me falou. Agora pode dizer, o mentiroso sou eu, ele é correto. É isso que eu estou dizendo. Não era isso que a gente tinha discutido. Não era isso. Porque na questão do Vinícius, que o Cossenza apoia o Vinícius, disse que apoia o Vinícius e não teve problema. Ele conseguiu. Na hora do Boghossian, ele botou o galho dentro. Ele não foi. Por que será? Por quê? Não sei. Avalie com o Cossenza, pergunta a ele. Vocês que é mais afeto, ele pergunta, por que você está com o Boghossian? Por que você acha que o Boghossian é bom? Pergunta a ele. O que te disseram que o Boghossian é um cara extremamente competente? Extremamente sério, extremamente correto, sabe tudo do CREA, sabe o que é uma RT, sabe o que é uma CAT, sabe o que é um acervo técnico, sabe o que está acontecendo na comunicação, sabe o que está acontecendo na finança, sabe o que está acontecendo na área de TI. Mas, pô, quem é que diz que ele é o cara bom? Não sei, pode ser. Eu que estou vendo, quando a gente está vendo de um lado, a gente olha um lado, e deve ser o lado pior que estou vendo, alguém usa o lado bom. O que é que justificam para mim? É que ele quer botar no currículo dele que foi presidente do CREA. Tá bom? Alguns dizem para mim que ele quer ser uma pessoa importante. Né? Alguns dizem para mim que ele é uma pessoa que é prestigiada por causa da tradicional família dele. O Boghossian, e meu respeito à família do Boghossian, meu eterno respeito, é cunhado. O cunhado dele, o Stuart Antes, foi assassinado pelo golpe militar, e a mãe do Stuart Antes, o Zuzu Antes, foi assassinado pelo golpe militar. Porque ele estava querendo saber onde estava o corpo do Zuzu Antes. Os dois foram assassinados pelo golpe militar. E quem fala isso nem sou eu, quem fala isso é a imprensa e a própria filha da Zuzu Antes. É verdade. O Alcebia outro dia falou isso para mim, eu falei, é verdade. E isso credencia o Boghossian a ser presidente do CREA? Não sei, isso é uma avaliação. Outro dia eu estava conversando, me disseram que o doutor Roberto Marinho tinha escondido o pessoal no golpe militar, que estava perseguido pelos militares, escondido na casa dele, no Cosme Velho 1105. E diziam também que o grande cardeal Eugênio Salles escondeu também alguns perseguidos da ditadura no Sumaré. Sei. É verdade. Pode ser. Pode não ser. Não sei. Nós estamos fazendo defesa desse time todo? Boghossian, Roberto Marinho e Eugênio Salles? É isso que nós estamos fazendo? Eu acho que é interessante uma discussão nesse sentido. Nós estamos fazendo, né? Devíamos botar um busto, que nem a gente botou pro grande deputado Rubens Paiva. Esse sim, deu a vida dele pela engenharia. É responsável pelo salário mínimo profissional, junto com o deputado Almeida Afonso, que está com 99 anos, e vive em São Paulo, é pai de Sérgio Brito, compositor do Titãs. Esses caras sim nós fizemos. Valdir Pires, fizemos a ele, Olímpio, eu, Clóvis, fizemos a ele homenagem. Fizemos a homenagem ao Valdir Pires, ao Almeida Afonso e ao engenheiro Rubens Paiva. Tem um busto do Rubens Paiva na Tijuca e um busto do Rubens Paiva na estação Engenheiro Rubens Paiva lá em Pavuna. Fizemos uma grande festa. Esse sim, talvez não tenha no nosso engenheiro
milionário, Rubens Paiva, não precisava morrer pela engenharia, não precisava morrer pelo salário mínimo profissional, entendeu? Não precisava morrer. Era um cara milionário. Mas tinha suas convicções e suas ideias e não se afastou muito do projeto político. Entendeu? É isso. Quer dizer, aí me pergunta, você está apoiando o Barata? Eu falei, olha, eu até falei outro dia, falando com o Barata hoje. Eu falei, senhor Luiz Barata, me perguntam se você é bom assim como eu falo. Eu falei, não sei, pô. Claro que eu não sei. Só que eu acho que o Barata tem 51 anos. A gente precisa renovar o conselho, precisa renovar o sindicato, precisa renovar o clube, precisa renovar a CAERJ, precisa trazer gente nova, com sangue, com disposição, que queira levantar essas entidades. Não pode ser um homem de 84 anos que vai levantar o CREA do Rio de Janeiro, senhores. Aonde? Aonde? Eu tenho 71 para subir uma escada, é um inferno. Cocesa não consegue andar. Ah, pai, presta atenção. Estou falando só do Cocesa e de mim, de falar de outros caras que andam se arrastando. Não, pô, senhores, por favor. Pô, pode ser que o Barata dê errado? Pode ser. Eu não estou dizendo que o Barata vai dar certo, mas vou fazer esforço no sentido de dar, certo? Bom, é isso. Se vocês quiserem saber se o Cossenza errou muito, errou profundamente, perseguiu vários companheiros do Sindicato de Engenheiro como companheiro do Sindicato de Engenheiro. Perseguiu, vou falar, Orlando Orlandi, Pedro Alves, Flávio da Conlube, Jorge Antônio, Ney, Abílio, todos esses caras vocês achavam que era inimigo deles. Os únicos que ele achava que era amigo dele era o Eric e o Luiz Carneiro, que ele acha que ele é amigo dele. Entendeu? E alguns colegas do Sindicato de Engenheiro fortaleceram essa tese junto ao Cossenza, dizendo que esses caras eram uns caras que queriam o mal do Cossenza. Bom, eu disse que era longa a minha discussão. Quem quiser ouvir, é um desabafo. Quem quiser ouvir, é uma conversa. Eu vou fazer outros vídeos desses. Talvez tão longo, talvez mais longo ou menos longo que esse. Mas vou fazer, eu acho interessante. Acho que é preciso botar os pingos nos is, aquelas coisas do cara macaco no seu galho. É preciso de dizer isso. Eu estou vivendo no Sindicato de Engenheiro há 28 anos. 28 anos. Não tenho inimigos. Não mudei de posição. Estou na mesma posição que eu estava em 1995. Estava na mesma posição. Claro que hoje eu sou menos. Eu vivo dizendo que eu não sou de esquerda nem sou progressista. Porque eu não sou de esquerda, porque eu sou religioso, acredito em Deus. Eu não sou progressista porque tem algumas teses dos progressistas que eu não concordo. Então não sou religioso, mas acho que o Lula é um fenômeno mundial, da maior presidente que passou nesse país, disparadamente. E já tive todos os preconceitos que a pessoa pode ter sobre uma pessoa, eu tive com o Lula. Hoje eu reconheço que eu estava totalmente enganado. Lamento que a gente chegue agora, no frigir dos ovos, sem candidato e com o candidato imposto. Quem impor o candidato para o Cossenza, impor o candidato para o pessoal da bancada dos conselheiros, impor o candidato para os diretores, impor o candidato para o conselho diretor, impor o candidato para os representantes sindicais. Cara, não tem discussão, nunca foi discutido isso, nunca houve uma aberta discussão sobre isso. Entendeu? Entendi. Eu sei, eu devo estar errado, com certeza, espero, devo estar errado. Hoje o Alcebiades falou, pô, Marco Antônio, o Alcebiades estava conversando comigo no telefone, adoro o Alcebiades, meu amigo espetacular, estava me dizendo, pô, Marco Antônio, se todo mundo é ruim, o único bom é você. Eu falei, é possível. É verdade. Vocês querem saber, o cara mais indicado para ser presidente do CREA hoje era eu. Com certeza era eu. Ou alguém tem mais discurso, mais preparado do que eu para ser presidente do CREA. Estava com o Cossenza o tempo todo. Pediu o que o Cossenza? O que o Cossenza me deu? Pergunta a ele o que eu pedi a ele. Para ser o que no CREA? Pergunta se eu pedi para alguém. Pergunta se eu pedi algum favor a ele. Financeira, pedi um favor para ele arrumar uma bolsa de estudo para minhas netas que está fazendo
fazendo, agora vou me lembrar, não me lembro o que ela está fazendo, é um professor para alguma coisa, e aí ele mandou eu falar com a Marisa mandou os telefones para uma porrada de diretor, pediu para eu ligar para eles. Eu vou ligar para o diretor nem me conhece. Aí deixei para lá, estou pagando a universidade, né? Não vou precisar do Cocesa para me ajudar, com certeza que não. Quer dizer, já precisei do Cocesa em outras coisas. Tenho uma grata dívida com ele, com o Clóvis, com o Olímpio, com o Granja, com o Jorge, com Sônia, com Luísa, com Luzia. Tenho dívidas incomensuráveis, que eu tenho que ter umas 5 vidas para pagar o que eu devo a ele. Agora eu não posso. Não é ele, nem ninguém que vai me impor candidato. Não é assim, cara. Como diria, para finalizar, como diria o grande cantor de Sobral, esqueci o nome dele agora, meu Deus. Ele dizia o seguinte, que ontem eu morri, mas hoje eu não morro. Entendeu? Belchior dizia que ontem eu morri, mas esse ano... ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Um abraço a todos. Levei aqui 1h e 25 minutos. Acho que podia falar mais coisas. Tem muito mais coisa a falar, coisas boas, coisas ruins. Mas esse é um perfil meu. 1h e 25 minutos, 1h e 30. Eu acho que as pessoas não vão ouvir esse tempo todo. Mas de qualquer maneira fica posto, que fica registrado o que eu acho dessa eleição. Ficou claro. Participei de todas elas, estou na 10ª. E acho que isso é uma eleição... porque o Barata saindo vai dividir, vai ganhar o Miguel, não sei. Pelo que eu conversei com o Miguel acho que já ganhou, campeão. Miguel acho que já ganhou. Até o Júlio acho que o Bogosian também já ganhou. Então não podem ter 2 presidentes, só pode ter um. Se todo mundo ganhou, então vamos ter os 3 ou 4 presidentes, vai dar empate. Pode, não é isso. Claro que o Miguel é um grande profissional, eu gosto muito do Miguel, mas tem um estilo diferente do meu. O meu estilo é mais aberto, mais direto, mais discutível. O Miguel não tem nem experiência de CREA, nem experiência de conselheiro, nem experiência de Câmara. É um bom profissional da área de saneamento. Eu acho que é um dos ótimos, um dos bons. Mas eu até falei para ele que eu acho que ele é uma pessoa que a gente precisa não subestimá-lo e dar para ele um valor maior. Já o Bogosian, eu acho que Fernando Lima, Bittencourt, outro bom cara, Bittencourt, Fernando, eu acho que são pessoas, o Bogosian eu separo. O Fernando Lima e o Bittencourt são pessoas que devem ter algum trabalho no sistema Confracrea, mais do que o Bogosian. Foram presidentes de associação difíceis, Bittencourt foi professor, foi conselheiro federal, depois foi conselheiro federal das entidades de ensino e tal, tem uma experiência muito grande. Mas acredito que nem ele, nem Fernando e nem Bogosian vai avançar. Não acredito. Bogosian não tem nenhuma experiência. Eu queria ver ele fazer um discurso para perguntar para ele o que é CAT. Se ele sabe o que é CAT. Ou se ele sabe o que é RT. Saber se ele já preencheu alguma RT. Será que o Bogosian já, hein, Alcebiades? Já preencheu um CAT, um RT? Já? Não sei. Já? Fez algum texto para a revista do CREA? Deve ter feito, né? Espero que sim, né? Professor, né? Tá bom. Senhores, obrigado, desculpe. Eu vou passar para aquelas pessoas que eu disse que ia passar. Isso é 1h e 28 minutos. Aqueles que quiserem repassar, a responsabilidade é de vocês. Até porque eu não falei mal de ninguém e não disse nada que não fosse extremamente a verdade. Não menti desde 95 até agora, eu não menti nada. Posso até ter esquecido alguma coisa, posso ter exagerado aqui e ali, mas não menti. Um abraço a todos, boa noite e aguarde outro vídeo.